Oi, rapaziada vascaína, muito boa tarde. Ricardo Rodrigues falando para o canal Rio Grande do Canal Vascaíno. Vamos conversar um pouquinho debaixo da gama, sair um pouquinho do assunto do campo, daqui a pouco a gente volta para o assunto do campo, porque hoje está sendo realizada agora uma AGE, né? Vai ser uma consulta para uma AGE, né? Sobre a SPE. O que é uma SPE? A sigla significa Sociedade para propósito específico, né? Então, essa AGE ela tem como objetivo regulamentar o uso do propósito constitutivo, né? Como vai ser realizado o projeto de reforma do estádio, né? O potencial construtivo vai se colocar uma empresa, né, para administrar esses recursos do potencial construtivo quando isso chegarem, usados de acordo com a história, especificamente para a reforma do Estado São Januário, né? Já tem um projeto, já existe a forma que vai ser, né? Vai ter projeto, precisa agora ter a grana, que essa grana vai vir do potencial construtivo, né? Vai ser vendido um terreno que o Vasco tem a posse, né? Quem comprar vai construir em algum lugar, vai dar essa grana para o Vasco, e essa grana que o Vasco vai receber, ela vai ser utilizada exclusivamente para a reforma de São Januário. Não pode ser para pagamento de dívida, não pode ser usada para comprar jogador, não pode ser usada para pagar salários. Não, é específico, exclusivamente para a reforma do Estado São Januário. Ok? Agora, está precisando da anuência dos sócios, né? Essa votação ela é híbrida, tanto pode ser presencial lá na sede do calabouço no centro da cidade, como virtualmente, né? Os sócios que são aptos a votar receberam links para entrarem no ambiente virtual para votação, né? Ou então você dá um pulo lá na sede do calabouço até 19 horas para poder votar se você concorda ou discorda da criação da sociedade de propósito específico que visa regulamentar, regularizar, né, o potencial constitutivo, né, tudo que envolve a reforma de São Januário. Isso tem que ser visto com muito critério, muita calma, com muita atenção, tá? Porque nós já passamos um sufoco com essa SAF, tá? Todo mundo acha, é a única esperança. Não é a única esperança. O Vasco, tendo demonstrado de forma competente, ele pode sim ser viável, porque é um clube de massa, tá ok? É um clube de massa, tem a torcida gigantesca, somos milhões no mundo inteiro, tá certo? Isso nunca foi bem explorado, era para ser muito mais explorado. Tem clubes aí que tem menos torcida que a do Vasco, que tem mais sócios que o Vasco, tá ok? Então, ver com cuidado. Eu não vou dar minha opinião, eu tenho a minha opinião formada, eu não sou influenciador de opinião, tá ok? Eu acho que se tudo que visa o futuro do Vasco tem que ser lido com muita calma. Já tivemos uma lição recente, a situação que o Vasco está passando agora para a recuperação judicial se deve à consequência de coisas que foram feitas aí há pouco tempo atrás, 3, 4 anos atrás. Então, leiam com cuidado, leiam com critério, vejam aonde vocês estão colocando o voto de vocês, para depois amanhã falar, meu Deus, está... Não. Estejam cientes do voto de vocês. Voto, você não se mete, você conversa, você debate, mas você não convence. Você não tem que impor. Você tem que fazer as pessoas lerem e terem um conhecimento da onde elas estão entrando. Ok? Então, assunto de externo do Vasco acabou agora. Vamos falar agora do campo, tá ok? Vamos falar do nosso querido artista Luiz Augusto, que polemizou na última terça-feira, né, gestos, né, que ficaram mal entendidos, a imprensa cada um deu uma opinião, né, aí depois foi esclarecido realmente que ele, né,
fez aqueles gestos pro treinador Fernando Diniz. Porém, internamente, já foi tudo acertado. Ele foi perdoado pelo Fernando Diniz, abraçado pelos companheiros, né? Vamos falar a verdade, é um cara jovem, tá? Ele já vem numa cultura, ele vem num país africano, que tem uma cultura completamente diferente da Europa, foi para a Turquia, que é uma cultura completamente diferente da cultura de Angola, né? E saiu da Turquia, porque, vamos falar a verdade, né, gente? É o primeiro clube de massa mesmo, tá? Não desmerecendo Turquia. Os times turcos Fenerbahçe, Galatasaray, são também clubes de massa, mas não tem a mesma dimensão mundial do Vasco da Gama, tá certo? A dimensão do Vasco da Gama, ela é secular no Brasil e no mundo, na América Latina, no mundo inteiro. Então, é o primeiro grande clube que o Jorge Augusto vem trabalhar no jovem, tá? Aquela história da potência mal dirigida, né? Potência sem controle. Ela tem velocidade, tem força física, mas é mal direcionada, mal dirigida, né? O computador dele de bordo não funciona direito, digamos assim. Ele é uma Ferrari, ele é um Lamborghini, é uma BMW, veloz, mas o computador de bordo deu uns piripaques ali. Então não funciona direito. Então é o caso do Jorge Augusto, né? Não se adaptou ainda. Ele tem eu acho que essa marrentice dele é a autodefesa, porque no fundo é um cara frágil mentalmente, é distante de família, distante de tudo. Ele está em um continente mais distante do que a África, de origem dele. Apesar de termos origens, né? O Brasil tem origem africana, né? O nosso país é um país miscigenado, tem muitas coisas semelhantes à cultura de Angola, né? Muito mais do que da Turquia, com certeza. Mas futebol, entendeu? A exigência, a pressão, isso é novo para ele. Então o cara começa a bater biela mesmo, né? Se o cara não tem um acompanhamento psicológico, aquele abraço da rapaziada, dá ruim. Entendeu? Então quando ele entendeu isso, perdoou. O cara tem vivência de futebol, foi um ótimo jogador de futebol, e é um excelente treinador, entendeu? Já venceu várias situações. Então, ele pegou, abraçou, tudo esclarecido, tudo tranquilo. E, cara, se você tiver um direcionamento, se alguém estiver te orientando, se você tiver um potencial, e você tiver vontade também de conseguir crescer, e se você tem alguém para te ajudar, te orientar nesse crescimento, você vai longe. Sair em qualquer área profissional, você tem um potencial, mas você está desorientado, mas você tem uma pessoa de boa intenção, que tenha know-how, e que ela queira te ajudar, e você quiser ser ajudado, você tem tudo para disparar e ser feliz. Entendeu? E, inclusive, ele é uma das opções para o jogo de amanhã, contra o Fluminense, às 6h30 do Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileiro. Né? O Felipe Coutinho está suspenso pela expulsão do jogo contra o Fortaleza, né? Então ele está suspenso. E ele é uma das opções alternativas para o Diniz ir contra o Fluminense. Tá certo? Então, tiveram treinamentos hoje, tudo, né? Não sabe se vai colocar mais no meio campo, se vai colocar o Paulinho Tietê. Ele tem as opções dele, né? O Fernando Diniz tem as opções dele. Mas o Jorge Augusto é uma delas, né? Já confirmado aí que ele pode ser uma alternativa para ser titular, inclusive. Né? No banco ele vai estar com certeza, né? Mas para começar o jogo. Né? Então, vamos ver como é que vai ser, né? Os treinamentos. E que o Jorge Augusto bote a cabeça no lugar, escute o treinador, escute os companheiros, tá? Que a grande maioria, sabe, ali, os caras querem o bem dele, sabe? Ele foi abraçado lá pelo Verrete, foi abraçado pelo Piton, pelo Léo Jardim, que são, as lideranças do grupo, pelo próprio Jair, sabe? Coutinho, sabe? Ele tem um ambiente ali, tem uma rapaziada que é gente boa, tem uma rapaziada que é legal, o PH, sabe? Tem uma turma boa ali de onda, entendeu? Tem uma turma muito boa de onda, sabe? O Maurício Lemos chegou agora, mas é uma liderança também, tem experiência, é estrangeiro, tudo. Essa turma aí vai
Se o Léo de Augusto tiver cabeça e ouvir, ele vai se dar bem e vai dar muita alegria dentro da torcida do Vasco da Gama. Ele tem potencial, ok? Ele está mal dirigido, ele está aquela coisa da cabeça ainda se adaptando, muita coisa acontecendo, e o cara é muito jovem, tem essas, né, essas nuances, né, essas discrepâncias do comportamento dele, e aí com o amadurecimento, com a idade, ele vai se sentando mais. Aqui foi o Ricardo Rigas falando para o canal Rigas do Canal Vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Tenham todos uma boa sexta-feira. Amanhã a gente vai conversar mais um pouquinho já sobre o jogo contra o Fluminense, né? Ver aí a escalação, ver alternativas táticas que o Diniz vai ter para o jogo, né? Conversar sobre o Fluminense também, né? Do Renato Gaúcho. Tenham todos uma boa sexta-feira, fiquem todos com Deus e um beijo no coração.